Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Estou com muita saudade de todos, tá bom? Aqui é a professora Andréia Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, né? Hoje nós iremos falar sobre Graciliano Ramos, no capítulo 12, exatamente, né? Vamos dar continuidade, né, aos estudos sobre a segunda geração, né, modernista, a geração também conhecida como geração de 30, né, a fase de reconstrução. Só que nós vamos focar agora, né, falando sobre esse grande escritor modernista, né? Esse grande escritor modernista Graciliano Ramos. Só que antes, pessoal, eu queria deixar aqui um recado para vocês. No final deste vídeo, eu vou estar passando algumas orientações sobre a P2 de literatura, tá bom? Então, no final do vídeo, aguardem, eu vou estar passando essas dicas, né? Algumas orientações da nossa prova de literatura, ok? Vamos lá? Então, capítulo 12, todo mundo comigo no capítulo 12, segunda geração, né, do modernismo brasileiro. Em especial, vamos estar falando da prosa, né, de Graciliano Ramos, geração de 30, fase de reconstrução. Então, aqui, né, nós temos aqui o Graciliano Ramos, o mais importante prosador da geração de 1930, ele que nasceu em 1892 e faleceu em 1953. Dedicou-se à literatura, à política e também ao jornalismo. Seu estilo caracteriza-se pela síntese, né, pela economia no uso de advérbios e de adjetivos, seleção precisa dos substantivos e ausência de sentimentalismo. Bom, publicou também as obras Caetés, em 1933, em que relata o amor entre o narrador João Valério e Luísa, em Palmeira dos Índios. A obra também São Bernardo, em 1934, cujo protagonista e narrador, né, homem bruto de origem humilde, ascende socialmente e a qualquer custo. A obra também Angústia, de 1937, em que explora a vida do narrador-personagem Luiz da Silva, um funcionário público frustrado. Bom, suas obras são de estilo conciso, sintético, deixa de lado o sentimentalismo a favor da objetividade, né, e da clareza. Utiliza uma linguagem enxuta e impessoal, descreve os tipos e as paisagens do Nordeste, mas enfocando os problemas existentes. Em romances como São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, ele revela o perfil psicológico e sociopolítico vivido pelos personagens. Bom, pessoal, Graciliano Ramos, né, ele marcou a nossa literatura brasileira com obras que retratam a vida do homem nordestino no sertão. O escritor fez parte, né, da segunda fase do modernismo, como eu falei anteriormente, que teve o regionalismo como principal característica. Raquel de Queiroz, Jorge Amado e José Lins do Rego foram alguns autores que compartilharam a fase, né, essa segunda fase a segunda fase do modernismo, né, com Graciliano Ramos. Em importantes obras como Vidas Secas e São Bernardo, é possível perceber, né, o realismo utilizado pelo autor, né, para descrever as dificuldades da vida no sertão. Por ter vivido, né, grande parte da vida no interior de Alagoas, Graciliano Ramos ele conhecia de perto essa realidade, né? Então, pela ligação com o comunismo, Graciliano Ramos foi preso durante a ditadura de Vargas. E o período na prisão foi retratado justamente na obra Memórias do Cárcere, que traz um episódio importante da história, que é a entrega, né, de Olga Benário aos alemães. O livro foi lançado sem o último capítulo, já que o autor morreu antes
de terminar a obra. Bom, o autor, né, nordestino faz parte da geração de 30, né, ou do modernismo da segunda fase, né, período no qual os temas nacionalistas e regionalistas se fortalecem. Então, na época de 1930 a 1945, os escritores nordestinos, em especial, né, retratam a realidade do sertão e a exploração do homem. Alguns autores da fase regionalista são Raquel de Queiroz, como eu falei anteriormente, né? José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo também. E falando do estilo de Graciliano Ramos, né, esse autor não faz grandes, né, não fez grandes inovações linguísticas. O foco dele era a narrativa. Então, como o importante era o retrato da situação do homem nordestino, os floreios na linguagem, né, eram evitados. Então, o estilo da escrita era claro e conciso, tá? E em certos trechos, né, lembram também o modo de fala mais rude do interior que Graciliano Ramos retratava. Então, o escritor, ele buscava contar como o povo, né, como o povo nordestino vivia e as dificuldades, né, no sertão. Não é possível identificar nas obras dele o pessimismo e a crítica social também. Ok? Bom, aqui eu trouxe algumas características, mais uma vez, né, da obra de Graciliano Ramos. Né? Ela possui um estilo conciso, né, uma linguagem despojada e seca também. Né? Possuía também um regionalismo universal, né? O homem e a sociedade em constante desequilíbrio. Possuía também uma análise social e psicológica, né, das personagens. Né? Possuía também uma animalização do homem versus a humanização dos animais, como é o caso, né, da obra Vidas Secas. E possuía uma fidelidade ao real. Bom, pessoal, o autor Graciliano Ramos, né, o nome completo dele, né? O nome completo é Graciliano Ramos de Oliveira, né? Ele nasceu no estado de Alagoas, como eu falei anteriormente. E os pais, Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, tiveram outros 15 filhos. Então, Graciliano Ramos viveu seus primeiros anos de vida em terras castigadas pela seca, tema que foi muito retratado na sua literatura, né? Então, o pai era um homem rígido e batia muito nos filhos. Com isso, o escritor acreditava que muitas relações eram baseadas na violência. E com apenas 12 anos, isso em 1904, o jovem Graciliano Ramos fez o jornal De Lúculo, uma publicação voltada para crianças. Depois, né, foi redator, né, num grande jornal chamado Eixo Viçosense, onde conheceu e passou a admirar Mário Venâncio. Foi nessa época, né, que morava em Viçosa, em Alagoas, né, que tudo isso aconteceu. Já no ano seguinte, foi estudar na capital do estado, né, em Maceió. Então, os primeiros sonetos de Graciliano Ramos foram publicados na revista O Malho, né, do Rio de Janeiro. Mas ele assinou como Feliciano de Olivença. Né? Depois, no Jornal de Alagoas, né, ele usou outros pseudônimos, né, para publicar os seus textos, como Soeiro Lobato, né, Soares de Almeida Cunha. Né? E em 1911 ele passou a trabalhar no Correio de Maceió. E em 1914, no Rio de Janeiro, ele atuou nas publicações, né, Correio da Manhã, O Século, né, A Tarde e Paraíba do Sul. Então ficou apenas um ano na cidade e foi morar em Palmeira dos Índios, em Alagoas. E lá, né, que ele se casou com Maria Augusta Ramos, que lhe deu 4 filhos. Né? A mulher morreu pouco tempo depois, isso em 1920. Então, Graciliano Ramos virou prefeito, né, na cidade, mas renunciou ao cargo 2 anos depois e
foi morar em Maceió, assumindo o cargo de diretor de uma empresa, desculpa, e assumiu o cargo, né, de diretor de uma imprensa oficial. E foi na capital que ele se casou novamente. E a escolhida dessa vez foi Heloísa Medeiros, né? Mas a vida na cidade pequena ainda atraía Graciliano Ramos. E ele voltou para Palmeira dos Índios, né? E começou a escrever um dos maiores clássicos da literatura, chamado São Bernardo, a obra São Bernardo, né? Então, o primeiro livro lançado, né, no entanto, foi Caetés, em 1933. A obra que também marcou sua carreira, né, foi Vidas Secas, que foi lançado em 1938. O livro, inclusive, virou também filme anos depois, né? E durante a ditadura de Getúlio Vargas, né, Graciliano foi acusado de participar do Intentona Comunista de 1935 e acabou sendo mandado para o Rio de Janeiro, onde ficou preso. Então a obra Angústia, né, é datada justamente desse período. Então, ao sair da prisão, ele encontrou trabalho, né, nos jornais como Copdesk. E a filiação ao Partido Comunista, comandado por Luiz Carlos Prestes, né, aconteceu em 1945. Tá bom? Então, o autor morreu de câncer no pulmão, isso em 1953, e uma de suas grandes contribuições para a literatura foi publicada depois da sua morte e sem conclusão, né? Como foi o caso da obra Memórias do Cárcere, e ficou sem o último capítulo. Ok, pessoal? Bom, aqui eu reuni, né, essas três grandes obras de Graciliano Ramos, né? São Bernardo, Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Eu recomendo essa leitura, tá? Vocês vão amar, eu adoro e gostaria muito que todos vocês lessem, ok, pessoal? São três grandes obras, né, de Graciliano Ramos, esse grande autor brasileiro, né? Participante da segunda fase do modernismo brasileiro, bom? Geração de 30, bom? Em Vidas Secas, né, esse romance que foi publicado em 1938, retrata a vida miserável, né, de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Então essa obra aqui pertence à segunda fase modernista, também conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. Então, o estilo seco de Graciliano Ramos, né, que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos, parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos, né, sobre as pessoas que ali estão. Ok, pessoal? Bom, aqui eu deixo uma frase, né, de Graciliano Ramos, que diz assim: se a igualdade entre os homens que busco e desejo for, né, no caso, for o desrespeito ao ser humano, fugirei dela, né? Se a igualdade entre os homens que busco e desejo for o desrespeito ao ser humano, fugirei dela. Linda frase, né? Graciliano Ramos. Bom, pessoal, encerramos aqui os nossos estudos, né, sobre Graciliano Ramos, né, um dos grandes autores, né, um dos grandes participantes da segunda fase do modernismo brasileiro, a geração de 30, fase de reconstrução, né? E agora, conforme o combinado, eu vou passar para vocês algumas orientações sobre a nossa prova de literatura, tá? A nossa P2 de literatura. Vamos lá? Bom, a prova possui 10 questões discursivas, cada uma vale 10 pontos, né? E a prova está valendo no total de 100 pontos, ok? Bem, não esqueçam de colocar o nome completo na prova, ok, pessoal? Evitem rasuras, tá? Façam a prova a caneta preta, ok? E, se for preciso utilizar a parte de trás da prova, né, para colocar as respostas, fiquem à vontade. É só colocar o número da questão, né, e a resposta ao lado, ok?
sem problemas. Só sinalizar para mim qual questão, né, que vocês vão estar respondendo do lado de trás da prova, ok? Bom, na primeira questão, eu coloquei uma questão da seguinte forma. No ano de 1929, vários burgueses foram à falência devido à queda da Bolsa de Valores de Nova York. Havia também, nesse período, um movimento no Rio Grande do Sul, né, que tinha como objetivo lutar em prol dos ideais comunistas e ir contra as oligarquias rurais brasileiras. Como ficou conhecido esse movimento? Vocês vão só responder para mim como ficou, qual o nome que recebeu esse movimento. Só isso. Segunda questão. Fazer um breve comentário sobre a vida e as obras de Raquel de Queiroz, tá? Faça um resumo, como foi a vida dela, uma pequena biografia, né? Ok? Terceira questão. Vocês vão falar sobre o perfil das obras de Mário de Andrade, tá? Como que eram as obras de Mário de Andrade, né? E apresentar pelo menos uma delas, citar uma obra de Mário de Andrade, ok? Quarta questão. O modernismo no Brasil teve influência de várias correntes artísticas estrangeiras. Como estas correntes são chamadas? Vocês vão responder aqui, ok? Quinta questão. Após a Semana de Arte Moderna, isso em 1922, tivemos um período de produção de várias obras, revistas e manifestos. Como foi chamada esta grande produção? Coloquem aqui a resposta, tá? Sexta questão. Descrever o perfil das obras de Manuel Bandeira. Vocês vão dizer para mim, o perfil, tá? Vão dizer para mim como eram, né, o perfil como eram as obras, né? Como eram as obras de Manuel Bandeira, citando pelo menos duas delas, tá? Quero duas obras, tá bom? Citar o nome dessas duas obras, ok? A sétima questão é uma questão assim, eu só fiz uma questão objetiva, deixa eu consertar aqui, né? 9 questões são discursivas e somente uma questão é objetiva, tá? Vocês vão marcar com um X, só uma. É a questão de número 7, né? Que diz assim: Oswald de Andrade pertenceu a um movimento literário que apresentava as características, aí você vai marcar, tá? As características, tá? Do movimento literário ao qual, né, Oswald de Andrade pertenceu, tá bom? A oitava questão, né? Como foi a geração de 30, também conhecida como a fase de reconstrução? Vocês vão contar aqui para mim, né, como foi a geração de 1930, ok? Bom, nona questão. Vocês vão escrever, né, sobre as obras de José Lins do Rego. Vou contar para mim, né, o perfil dessas obras, né, de José Lins do Rego, tá? Quero que vocês me falem sobre o perfil dessas obras desse autor, tá? E vão citar pelo menos duas obras de José Lins do Rego. Só quero duas obras dele, ok? A 10ª questão, vocês vão citar pelo menos duas obras de Alcântara Machado, tá? Citem duas obras, por favor, de Alcântara Machado. Somente isso. Ok, pessoal? Desejo a todos uma boa prova, bons estudos, fiquem todos com Deus e não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, tá? Para eu marcar a presença de cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!